Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da TV Sertão. Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do Arena Cidadã. O Arena Cidadã, como vocês já sabem, é um programa que passa todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, neste canal do YouTube da TV Sertão. E nesse 13º episódio, trazemos um tema bastante especial, até fazendo referência ao mês de agosto, que é o mês que nós estamos, falar um pouco sobre o Agosto Lilás, falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, uma lei tão importante que foi sancionada justamente em um mês de agosto, e daí a referência ao Agosto Lilás. E para tratar do tema, trazemos hoje duas advogadas. Até vou pedir licença aqui até para falar um pouco sobre essa questão que a gente comentava, que estávamos necessitando de uma presença mais feminina, né, aqui no programa, e com certeza são duas profissionais que irão trazer bastante propriedade ao assunto, até porque lidam com esse tema e estão durante esse mês de agosto, e nos últimos anos, elas vão falar um pouco aqui, abordando essa temática e trazendo a importância de discutir sobre a violência contra a mulher. Sejam muito bem-vindas, doutora Lauane Rego, doutora Rayonara Almeida. Muito obrigada, doutor. Uma boa noite a todos e a todas que nos assistem. Em nome da Comissão da Mulher Advogada da Subseção Alto-Oeste, nós agradecemos esse convite para tratar de uma temática tão importante e em um programa tão importante que vem tendo uma abrangência muito grande, uma audiência muito grande por parte dos colegas e por parte da população do nosso Alto-Oeste. Boa noite, doutor. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar pelo programa que vem trazendo, temas importantes, não só para a sociedade, mas para a própria comunidade jurídica. E muito nos orgulha, não é, Lauane? Com certeza. E estarmos aqui hoje representando a nossa comissão, abordando um tema tão importante que precisa realmente ser cada vez mais disseminado. Por onde a gente anda, a gente cada vez tem mais certeza disso e a gente espera que a gente possa realmente contribuir positivamente hoje. E com certeza irão contribuir bastante por vários motivos, né? Primeiro, pela questão que eu falei, de uma presença feminina aqui no programa, e também pela importância do tema, né? Eu acho que muitas vezes, talvez a gente não dê a importância devida ao tema, e eu acho que vai ser bastante salutar a presença e a participação de vocês hoje aqui nesse sentido. Antes da gente entrar na temática, a gente sempre gosta de falar um pouco, até para quem está nos assistindo, conhecer um pouco, né, de quem está aqui presente, quem são as convidadas. A doutora Lauane Rego é advogada, é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Alto-Oeste, não é isso? E a doutora Rayonara Almeida, também advogada e membro da comissão, da mesma comissão, né, da advogada mulher. Então, gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, iniciando pela doutora Lauane e depois a doutora Rayonara. Eu sou filha aqui da terra, como a gente costuma dizer, nascida e criada em Pau dos Ferros, uma terra que eu me orgulho muito de pertencer, uma população muito acolhedora, sempre muito receptiva com todos. Sou bacharel em Direito, advogada por vocação, me identifico muito com o exercício da profissão. Todos nós temos aquele sentimento intrínseco de justiça, né? E o exercício da advocacia é isso, é a busca diária por justiça. Nós somos o elo entre os nossos clientes e o judiciário. Nós somos a porta a quem os clientes batem quando lidam com a omissão estatal, quando lidam com a falta de saúde, quando lidam com a falta de alguma prestação de serviço. Nós somos a porta de acesso quando um cliente tem necessidade de um medicamento de alto custo e esse medicamento é negado, ou quando há necessidade de um benefício previdenciário e não consegue. Nós somos a porta também para as mães solo, que sempre buscam ações através de ações de alimento, ações de guarda. E a advocacia é isso, né? Nós nos colocamos à disposição de lutar por direitos alheios como se próprios direitos nossos fossem. Assim, nós estamos nessa luta constante.
E sou pós-graduada também em Direito do Trabalho, tenho pós-graduação também em Direitos da Mulher, e assim, o exercício da advocacia requer um estudo diário, e me considero também um eterno estudante, porque todos temos que sempre estudar. Verdade. Doutora? Maravilhoso. Eu nasci aqui em Pau dos Ferros, mas me criei em Tenente Ananias, né? A minha família materna é de lá, então eu morei muitos anos em Tenente. Direito não foi a minha primeira opção, eu concluí o ensino médio muito jovem, então naquela época de incerteza eu ainda estava em dúvida a respeito de psicologia, direito, serviço social, mas por influência do meu pai, ele era militar e gostava muito dessa área, acabei indo para o direito, comecei os meus estudos em Mossoró, mas acabei transferindo para cá, para Pau dos Ferros, então eu sou egressa da FACEP, com muita honra, fico muito feliz por dizer isso. E desde então, desde o final do curso, já fui aprovada na UAB e a gente vem nessa luta, né? Venho nessa luta, caminhando, engatinhando, mas como a doutora Lauane disse, se esforçando, né? Para fazer o melhor por aqueles que confiam na gente, confiam no nosso trabalho, para levar realmente justiça, para fazer justiça, e a gente está aí. Muito honrada também em fazer parte da comissão, faz uns 2 anos que eu participo, e muito me orgulha também, é uma comissão composta por mulheres aguerridas, por mulheres que realmente se esforçam, assim, é muito difícil, a gente está bem distante da capital, então, assim, às vezes é muito difícil a gente desenvolver projeto, mas isso não nos impede, isso não é uma dificuldade, a gente arregaça as mangas e vai realmente à luta, e é isso. Perfeito. São jovens advogadas, né? A gente comentava aqui, mas já tem uma certa experiência de alguns anos na advocacia, não é isso? E também já estão há quanto tempo fazendo parte da comissão? Eu estou há quase 4 anos. Vai fazer 3. E a doutora Rayonara há 3 anos. Então também já tem uma certa vivência junto à comissão, né? Aproveitar aqui, parabenizar pelo trabalho que a comissão vem desenvolvendo, parabenizar também os demais membros, gostaria até que fizessem referência aos demais membros, a presidenta, acho que a doutora Beatriz, né? Isso, exato. E mandar um abraço também aos demais membros da comissão, tá certo? Se puder até fazer referência aos nomes, né? Eu acho que seria importante. Vamos. Fica à vontade, se quiser falar logo agora. Sua memória é melhor que a minha? A Comissão da Mulher Advogada aqui da nossa subseção é a maior que nós temos, inclusive, em número, bastante atuante. Doutora Ana Beatriz, no último biênio, vem desenvolvendo um trabalho assim, excelente. Sem dúvida. Nós temos assim, tido uma atuação brilhante junto às instituições e à sociedade. Nos últimos 3 anos, realizamos várias ações, sempre, principalmente no mês de agosto, voltada para a campanha do Agosto Lilás. Durante a pandemia, no intuito de não nos distanciarmos da sociedade, realizamos atividades remotas com escolas estaduais do nosso município. Ano passado, realizamos ativamente, presencialmente, ações com os CRAs aqui do município, sempre a população sempre muito receptiva, participativa. Realizamos também ações nas unidades básicas de saúde do nosso município, nas instituições de ensino, ano passado, ensino superior, e esse ano estamos com ações, através do projeto Maria da Penha Vai à Escola, nós estamos com ações nas escolas de ensino fundamental e médio. A população, os estudantes e os professores sempre muito participativos, sempre questionando muito, é uma temática que instiga muito, é uma temática que tem um problema social e uma sensibilidade envolvida muito grande também. E a comissão sempre muito atuante. Doutora Rayonara, acredito que vai nomear as membros, porque assim, é uma comissão extensa, de fato, para não esquecermos nenhuma. Nada mais justo, né? Nós estamos representando a comissão, exatamente. E sem dúvidas doutora Lauane, nossa vice-presidente, Beatriz, nossa presidente, que eu vou usar suas palavras, Lauane. Beatriz, ela desenvolve um trabalho realmente, assim, muito
bonito a forma que ela conduz, a responsabilidade que ela tem, Isso. o engajamento que ela tem nos projetos, de fazer dar certo, de incentivar todas a participar. Tem sido assim, a presidência dela tem sido impecável, o trabalho dela realmente é brilhante, o de vocês duas, obviamente, né, o de nós todas. A comissão é muito equilibrado, a participação de todas, ninguém se sobressai. Então, assim, a gente sempre está exaltando e levantando o nome da comissão. E aí, citar o nome das meninas, realmente eu acho que a nossa comissão é a maior. Doutora Thaisa Lemos, lá de Marcelino Vieira. Quando ela não pode participar, né, dos eventos aqui, ela sempre dá um jeito de fazer alguma coisa parecida na cidade dela. Bacana. Melissa Rocha, Larissa. Doutora Josefa, nossa Lara vice-presidente Deodato. está também na comissão. Sim. Lara Deodato, Juliane Neres, Amanda Araújo, Rafaela Araújo, Rafaela Cardoso, que ganhou bebê, tá de puerpério, né? Assim, tá afastada, maravilhosa. Já tem uma membro mirim. Doutora Lidiana, doutora Josefa e Aline Guimarães. Realmente é uma comissão bastante extensa. Vai. Gostaria muito que tivessem todas presentes, mas infelizmente até pela estrutura aqui a gente não consegue, então as doutoras vieram representando e com certeza a representação vai ser bem importante. Vamos começar falando um pouco, até para quem está nos assistindo, entender o porquê do Agosto Lilás, qual a ligação que o Agosto Lilás tem com a Lei Maria da Penha. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco, até para a gente contextualizar, né, e começar a ter um entendimento para a gente chegar a se aprofundar um pouco mais na lei. Perfeito. Não há como falar em violência doméstica, em violência contra a mulher, sem falar de Maria da Penha. Maria da Penha, ela é símbolo dessa luta, um símbolo realmente do combate à violência contra a mulher, violência essa que é um problema social, cultural, político, ideológico, que afeta mulheres, adolescentes e meninas por todo o mundo. E a gente sempre faz questão de falar da trajetória pessoal dela, porque realmente Maria da Penha representa tantas mulheres que vivem, infelizmente, essa realidade, e naquela época, como tantas mulheres, se viu indefesa, se viu sem proteção aos seus direitos. Ela foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio, e naquela época, no nosso país, além da violência que ela sofreu do ex-companheiro, querendo ou não, ela também sofreu uma violência por parte do Estado, por parte do Poder Judiciário, que não tinha nenhuma lei específica que garantisse a proteção das mulheres, que garantisse que os seus agressores fossem realmente punidos, retirando um pouco dessa cultura de que marido tem a posse da esposa e ela não desistiu. A luta dela foi realmente, assim, muito, muito inspiradora, né, doutora? Maria da Penha, ela levou o caso dela a uma comissão interamericana, porque os anos se passavam e não havia julgamento, não havia punição, e isso não era justo. Inclusive, ela é cearense, farmacêutica, e a gente reforça muito isso para mostrar que a violência contra a mulher, ela não escolhe status social, ela não escolhe classe econômica, ela não escolhe grau de intelecto. Basta que você seja mulher para você ser vítima de violência doméstica, e isso está cada vez mais claro nos noticiários, nos blogs, nas notícias que a gente vê. E 20 anos depois das tentativas foi que efetivamente houve um julgamento válido. O Brasil, inclusive, foi condenado por essa ausência de proteção. E aí, nessa época, passado o julgamento, ONGs femininas começaram a se movimentar, a trabalhar para realmente criar uma lei que suprisse essa necessidade. E aí, em homenagem a ela, em 2006, nasceu a Lei Maria da Penha. Exatamente. Então, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi uma resposta
a ausência estatal, que nós tínhamos até então, de combate aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Brasil, na época, Maria da Penha recorreu à OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Brasil ele foi condenado por não proteger as mulheres, por não possuir políticas públicas. Essa condenação ela ocorreu porque, apesar de ter ratificado vários tratados de direitos humanos, o Brasil ele não tinha nenhum sistema, nenhum microsistema, nenhuma lei que estabelecesse de modo efetivo a punição contra os agressores. Nós tínhamos tão somente a Lei 9.099 de 95, que era utilizada para punir os crimes de violência doméstica e familiar. Então, ao final do processo, que o processo demorava muito, não tinha prioridade processual na tramitação, os agressores eram meramente condenados à prestação de serviço à comunidade, a pagamento de multa. Isso quando acontecia, porque os processos demoravam muito. Então, quando o Brasil foi condenado, dentre outras medidas, na condenação da OEA, tinha a determinação de criação dessa lei. Então, em 2006, inclusive a lei recentemente completou 17 anos, foi sancionada a Lei 11.340, que teve, por nome popularmente, como Lei Maria da Penha, em razão da luta, né, de Maria da Penha Fernandes, que, como a doutora Raionara bem mencionou e que a gente sempre destaca, era uma mulher branca, de classe social abastada, de nível de escolaridade de 3º grau, ela tinha mestrado, ela tinha doutorado na área de farmácia, mas, infelizmente, ela estava presa em um ciclo de violência. Então, a partir da lei foi que foram surgindo políticas públicas e que o judiciário foi mudando o modo de julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar. E o Agosto Lilás é justamente essa campanha Exatamente. De enfrentamento, não é isso? A violência. Nacionalmente, sempre no mês de agosto, em razão de a lei ter sido sancionada em um mês de agosto, nós temos a nível nacional campanhas através de mídia televisiva, campanhas realizadas nas instituições públicas de conscientização, de trazer para a comunidade os tipos de violência, quem pode ser vítima de um crime de violência doméstica e familiar, o ambiente, a forma de denúncia, trazendo justamente a importância da denúncia e que a denúncia assim, que a partir do momento da denúncia há, de fato, uma integralização entre os setores para punir aquele agressor. Perfeito. Vamos combinar o seguinte, normalmente a gente divide aqui o programa em 2 blocos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, nesse primeiro bloco, sobre as ações que vocês vêm desenvolvendo, né, no âmbito da comissão. Vocês já me falaram um pouco nos bastidores, eu acho que vale a pena passar para quem está nos assistindo. E no segundo bloco a gente tenta entrar um pouco mais na lei, né, propriamente dito, falar, inclusive, mecanismos, né, de utilização da lei e tudo mais, tá? E, então, vocês vinham me falando aqui, quando a gente conversava antes de entrar no programa, que já são ações que a comissão ela já vem desenvolvendo há alguns anos, não é isso? Já desde quando, mais ou menos? Isso, exatamente. Há aproximadamente uns 3 anos, a comissão vem desenvolvendo anualmente, dentre outras atividades que a gente desenvolve também, a comissão é bastante atuante, nós temos essas ações realizadas sempre no mês de agosto. Nós sempre escolhemos um setor da sociedade, direcionamos para onde vai ser realizada a campanha. Atualmente, nós estamos com a campanha Maria da Penha vai à escola, estamos realizando ciclos de palestras, de debates nas instituições de ensino, realizamos palestras nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, levando essa conscientização para os adolescentes da importância da denúncia, dos tipos de violência, porque muitas vezes há aquela ideia de que a violência é somente a violência física, levando os mecanismos de denúncia, os canais de denúncia, qual o procedimento que ocorre após a denúncia. Ano passado nós fizemos essa mesma ação nos CRAs aqui do município e nas unidades básicas de saúde também, nos CRAs através do grupo de mulheres, que os CRAs se reúnem semanalmente com o grupo de mulheres, então nós nos utilizamos desse espaço para realizar essas ações. E nas unidades básicas de saúde, com o público que frequenta as unidades. E durante a pandemia, como não tínhamos a possibilidade de presença física, nós contactamos diretores de escolas e fizemos um debate online para justamente conscientizar também os alunos.
Exatamente. Como é que tem sido a receptividade desses adolescentes ao tema, né? Porque a gente sabe que, assim, principalmente numa faixa de baixa renda, isso está muito entranhado, né, digamos assim, essa ideia da naturalização da violência, né? Principalmente, como a doutora falou, não só a física, mas principalmente a psicológica, né? E como é que tem sido essa receptividade? Eu me surpreendi positivamente. Eles participam demais, eles perguntam demais, às vezes eles até se antecipam de coisas que a gente vai falar, do que a gente vai tratar, porque assim, geralmente a gente tem esse receio de palestrar em colégio e palestrar para adolescente, né? Porque é muito difícil chamar a atenção deles e prender eles por um certo tempo. Mas do início ao fim, eles prestam atenção, eles questionam, os próprios professores, inclusive. Às vezes, aconteceu uma situação de uma das escolas em que a gente foi palestrar, chegou uma professora e disse, olha, vocês... É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, porque tem adolescente que vive essa realidade em casa e acaba, assim, externando isso na escola. Então... tem sido realmente de grande valia. Hoje, eles ficaram surpresos quando eu comentei que Larissa Manoela estava sendo vítima de violência patrimonial. Então, assim, geralmente, para eles têm a ideia, muitas pessoas ainda têm a ideia de que a violência doméstica ela se restringe apenas à relação marido-mulher, namorado-namorada, quando, na verdade, não é assim. Então, tem sido muito positivo. Tem sido muito positivo, tem sido muito exitoso esse trabalho nas escolas. Como a doutora Raionara mencionou, os estudantes perguntam bastante, instigam bastante, exemplificam. E nós estávamos até com certo receio, né, no início, nas reuniões da comissão, porque é uma temática forte, que lida com vários aspectos de violência. A gente sabe que é uma situação que, infelizmente, ocorre em muitos lares, e nós tínhamos que levar de um modo, sem muitos termos jurídicos, de um modo claro, objetivo, e de um modo também que, apesar do assunto ser forte, que não soasse tão pesado, se é que se pode, né, balizar desse modo. Mas, assim, eles foram extremamente receptivos, muito participativos, exemplificaram com cenas de série, perguntaram se seria, exemplificavam com determinada cena, se seria determinado tipo de violência, e extremamente, assim, participativos, receptivos e muito atenciosos. Porque quando se trata de palestra, né, geralmente se tem aquele receio, como é que eu vou prender a atenção de um adolescente que tem ali, às vezes, acesso no celular a um conteúdo que para ele muitas vezes vai ser mais interessante. Mas não, assim, extremamente receptivos, atenciosos, muito dedicados em perguntar e participar. Tem sido, assim, uma surpresa positiva, de fato. O ponto alto das palestras sempre é os meninos perguntando por que não tem um João da Penha. Assim, figurinha carimbada em todas as palestras. Tem sido frequente, bastante frequente. E já também, isso demonstra também o modo, né, que a sociedade visualiza. De certo modo, ainda há aquele machismo enraizado, patriarcalismo enraizado. E a pergunta é realmente nesse sentido. E aí a gente vai com cuidado, com tato, relatar que não há uma lei, como eles nomeiam, João da Penha, porque nós temos, o Brasil ele é o 5º país a nível internacional que mais tem casos de violência doméstica e familiar, que a cada 3 horas no Brasil uma mulher é vítima de violência, que no nosso estado, no último ano, o percentual de violência aumentou 37%. Então, daí nós vamos conscientizando o porquê existe uma lei Maria da Penha e o porquê não existe, como eles nomeiam, uma lei João da Penha, né? Porque não há esse quantitativo de violência contra homens. Vocês até anteciparam um pouco, minha próxima pergunta ia ser justamente assim, dentro dessa participação deles, né, desse interesse, quais são as dúvidas, né, que eles têm, quais são os maiores questionamentos, né? Fora, já antecipou essa questão dessa nomenclatura, né, da lei João da Penha, mas tem outro ponto assim que eles têm mais interesse? Eles perguntam muito, costumam muito perguntar, exemplificar, pelo menos eu tenho observado, porque a violência física ela é mais fácil de ser identificada, mas eles perguntam muito exemplos de violência moral,
né, de violência psicológica, violência patrimonial, acho que ocorreram alguns questionamentos também, bem pontuais. E outra dúvida muito frequente também é o modo de denúncia, o que é que acontece no momento da denúncia, como é que é o recebimento dessa mulher vítima de violência na delegacia, porque é algo que, como eles já vivenciam, eles ficam naquela expectativa de entender, e quando denuncia, o que é que acontece, qual é o próximo passo. Então, né, doutora, sempre tem essa... Eles questionam sobre os outros tipos de violência, acredito eu que seja tentando identificar se acontece no convívio deles. Perguntam muito se a denúncia é anônima, se você pode denunciar o caso de um vizinho, se a mulher pode desistir do processo. Então, os questionamentos deles são sempre nesse sentido, tentando identificar os outros tipos, pedem para que a gente exemplifique e perguntam muito isso a respeito da denúncia. Se podem denunciar a violência de um vizinho, se independe da vontade da mulher. Sempre são nesse sentido. Sempre. E uma coisa que eu acho que é de interesse até de quem está nos assistindo, vocês disseram que a comissão ela já vem desenvolvendo um trabalho já há alguns anos, né? Como é que vocês têm percebido quanto à conscientização desses adolescentes? Vem progredindo? Como é que é a percepção de vocês quanto a essa consciência deles com relação à violência doméstica e familiar? Eu diria assim que anualmente nós realizamos ações com públicos diferentes, né, e setores diferentes da sociedade. Mas eu diria que há uma certa mudança no sentido de entender que a violência ela não é para ser naturalizada, que ela não é permitida, que ela acontece, mas ela não é normal, não era para acontecer, e que o procedimento correto é o ato de denúncia. Então, eu diria que, com relação a isso, avançamos bastante. Não só através das ações da comissão, mas enquanto sociedade. Sim. Né? Ao longo dos anos, estamos percebendo isso. Essa mudança de paradigma, de visão. Porque, até então, a nossa sociedade sempre teve muito enraizada, que a violência ela é permitida porque, geralmente, as pessoas relatam: minha avó passava, minha mãe passava, uma amiga passou, uma vizinha passou também. Então, se todo mundo passa, é natural, é normal. E não. Sim. Né? Tem mudado essa visão. Aos poucos, pouco a pouco, degrau por degrau, tem mudado. Bem no sentido de que, ainda que eles não vivenciem isso dentro de casa, mas que eles se conscientizem. E ano passado, por exemplo, o nosso público foi diferente e foi muito bom, porque a gente ouviu muitos relatos e, querendo ou não, existe ainda um certo preconceito, principalmente para uma cidade relativamente pequena como a nossa. As pessoas julgam muito se uma mulher denuncia ou se não denuncia, porque gosta de apanhar. E aí a gente vai tentando abrir a mente das pessoas que são diversos fatores. Às vezes é dependência econômica, às vezes é falta de apoio da família. Então, assim, a gente tenta fazer com que as pessoas criem uma rede de apoio, criem um elo, para justamente assim, ter mais empatia com as mulheres que passam por esse tipo de situação, porque nenhum de nós está imune. Então pode ser uma colega de trabalho, uma filha de alguém, a mãe de alguém, e a gente sente essa resistência ainda de um caso tão delicado ser motivo de fofoca, ser motivo de piada, de descredibilizarem a mulher, não, ela apanhou porque mereceu, porque ficou reclamando. Então, assim, a gente tenta também tirar esse pensamento, modificar isso aí, para eles entenderem que, ainda que eles não possam diretamente fazer alguma coisa, mas que eles evitem comentários. Que é realmente um trabalho de formiguinha. Isso. E mudando aos poucos. E com base nesse trabalho de formiguinha que a doutora está falando, vocês conseguem identificar se esses questionamentos, essa curiosidade, ela parte mais do público feminino do que do masculino, ou isso não independe? Dentro desses adolescentes que vocês estão desenvolvendo esse trabalho. Os questionamentos. Sim, os questionamentos. Em maioria do público feminino. Pontualmente, nós temos um questionamento ou outro do público masculino, mas assim, a maioria das perguntas, e aquelas perguntas mais fortes ou mais exemplificadas,
muitas vezes porque a gente pressupõe que ou já vivenciaram ou vivenciam, né, casos. Sim. Então, partem realmente assim do público feminino. Perfeito. A gente está chegando já à metade do nosso programa, então eu vou pedir um tempinho a vocês, beberem uma água, eu vou agradecer um pouco aqui aos nossos apoiadores, aí a gente retoma, aí a gente, da forma que a gente tinha combinado, né? Já entrando um pouco na questão da lei, até porque, assim, é até uma curiosidade minha, até gostaria de contar com a opinião das doutoras, porque, assim, eu tenho um hábito de, toda manhã, quando eu acordo, eu vou logo ver as notícias, né, do dia, do que aconteceu durante a noite, enfim. E quase que diariamente a gente vê nos noticiários casos de feminicídio, né? Quando a gente não vê 2, 3 no mesmo dia, a gente consegue ver pelo menos um, né? Então eu vou querer iniciar por isso daí, tá? Então, vamos beber uma aguinha e eu vou falar um pouco aqui dos nossos apoiadores, tá? Começar agradecendo a OAB Auto-Oeste, na pessoa do Dr. Clinton Correia, ao João Alexandre Advocacia e ao Adeilson Andrade Advogados Associados pelo apoio institucional que vem nos dando no decorrer desses 13 programas. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Posto Gangorra, o Posto do Nosso Coração, localizado na cidade de Rafael Fernandes, e agora também o Posto Riachão, aqui na cidade de Pau dos Ferros. Todos dois contam com uma parceria com a OAB Auto-Oeste e o advogado é só chegar com a sua carteirinha da OAB, apresentar no momento do abastecimento e vai ter um desconto especial. Agradecer ao Dr. John Cavalcante Aguiar, cardiologista, graduado pela Faculdade de Medicina, UFC, possui residência em cardiologia pelo Hospital de Cardiologia de Messejana, em Fortaleza, e é membro associado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tem atuação na Clínica Casa, localizada na rua Getúlio Vargas, quase em frente à Prefeitura, aqui de Pau dos Ferros. Agradecer também a doutora Tassiana Joaçaba, especialista em ortodontia, especialista em harmonização orofacial, com pós-graduação em endodontia e realiza vários procedimentos de harmonização facial e também procedimentos odontológicos. Possui sua clínica localizada também na rua Getúlio Vargas, vizinho à Rádio Cultura, quase em frente à Prefeitura Municipal. E agradecer também ao Toa Toa Pub Grill, que é o restaurante mais completo de Pau dos Ferros, com música ao vivo todos os sábados, um diversificado cardápio de cervejas, uma grande quantidade de petiscos, hambúrguer artesanal e agora está contando todas as quartas e quintas-feiras com seu rodízio de pizza, tá bom? Gostaria de agradecer a todos esses que estão todas as quartas-feiras aqui conosco. Vamos retomar nosso assunto, né? E tratando daquele ponto que eu deixei, né, na minha última fala. Falar um pouco sobre a lei, mas eu gostaria de iniciar sobre esse tema. Assim, por mais que a gente perceba, é uma lei de 2006, né? A gente já está aí com 17 anos, né? Acredito. Muito provavelmente há uma evolução da sociedade também, da conscientização, como a gente vinha falando, mas mesmo assim a gente percebe que ainda ocorre com muita frequência, não é isso? Sim. Infelizmente. Infelizmente, nós temos uma frequência considerável de casos, apesar de nacionalmente termos campanhas, apesar de termos uma lei que revolucionou o sistema judiciário, modificou totalmente o modo de punição, mas infelizmente os casos são frequentes, principalmente porque ao longo dos anos as denúncias também não ocorriam de modo frequente. Então, de fato, assim, o feminicídio muitas vezes ele é decorrente, né, de uma ausência, digamos, lá atrás de uma denúncia. É por isso que a gente sempre nas palestras relata, a denúncia ela salva vidas. Porque muitas vezes aquela mulher ela vai gradativamente sendo vítima de vários tipos de violência até chegar, infelizmente, na prática do crime de feminicídio. Então, o nosso país, infelizmente, ainda tem um alto índice de crimes de violência doméstica e familiar. O nosso estado também, infelizmente, tem um alto índice, aumentou 37%. Lidamos também com uma situação de subnotificações, porque como são violências que ocorrem em ambiente doméstico e familiar, muitas vezes não há, né, um modo de quantificar, de saber, de fato, as residências que estão ocorrendo violência, a não ser que haja uma denúncia.
E, por exemplo, exemplificando, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem um projeto chamado Projeto Proteger, que é decorrente daquela campanha Justiça pela Paz em Casa, que eles quantificam as medidas protetivas concedidas nos últimos 12 meses. Então, só para ver o quanto, e claro que a gente sabe que existe subnotificação, que existem casos que não são denunciados, mas nos últimos 12 meses nós tivemos mais de, se a memória não me falha, de 4.000 medidas protetivas concedidas. Isso fora as que ainda estão em trâmite, fora os casos que não foram denunciados. Então, esses casos, infelizmente, dependendo da situação, eles vão se transformar nos casos de feminicídio que a gente vê diariamente nos jornais, na TV, né, doutora? Infelizmente. Salvo engano, esse ano já foram 1.046 feminicídios. Ou seja, é um número assustador. A gente está em agosto e já foram tantas mulheres que tiveram suas vidas ceifadas pelos mais diversos motivos, sempre motivos fúteis, motivos torpes, ex-maridos que não aceitam o fim de relacionamento. Fora é porque a gente não contabiliza também isso, mas quantas crianças também não se vão, porque muitos pais, a gente vê muitos casos em que os filhos também acabam sendo vítimas porque quer atingir a mãe. É muito delicado. É verdade. E, assim, só para contextualizar aqui, como eu estava dizendo, eu abri aqui o site do UOL só para ver. Consegui ver três casos só na página principal aqui do UOL, né? Para a gente ver como ainda, infelizmente, é bastante comum, né? Então, já que a gente está falando da importância da denúncia, eu gostaria que vocês trouxessem aqui como pode ser feita essa denúncia, né? De que maneira, já que é tão importante que seja feita. 190, Polícia Militar, em caso de a agressão estar acontecendo naquele momento. Há também a possibilidade de fazer a denúncia pela delegacia virtual e a delegacia física, né? Graças a Deus, Pau dos Ferros agora tem uma delegacia especializada em atendimento à mulher. Então, ela fica num local reservado, né? Ali na Central do Cidadão, por trás da central. E é isso, né? Tem um 80 também. Tem também um Disque Nacional, um 80, que ele serve para... Um 80, na verdade, ele é mais um canal de fornecimento de informações. Se a mulher está numa determinada cidade e não sabe onde é a delegacia mais próxima, a defensoria pública mais próxima, um 80 ele vai direcionar. Mas é sempre bom termos em mente que o canal efetivo de denúncia, ou de prestar socorro a alguém que esteja sendo vítima de violência doméstica e familiar, uma mulher, é o 190, que é o telefone da Polícia Militar. E a lei ela trouxe assim, diversos mecanismos, né, diversas alterações quando a mulher realiza denúncia, porque esse é o maior medo que a gente sempre percebe, né, doutora, nas Sim. perguntas, ou mesmo no dia a dia de trabalho, que a gente percebe nos questionamentos. O que é que acontece, né, após a denúncia? O que é que a Lei Maria da Penha trouxe de mudança? E é muito importante a gente sempre levar para a população que a lei ela trouxe a mudança de que a mulher, no caso, nós temos a delegacia especializada em atendimento, ela vai ser ouvida, independentemente de existir essa delegacia especializada ou não, ela vai ser ouvida preferencialmente por outra mulher. Aqui nós temos um delegado que atua na delegacia, mas quem escuta a mulher vítima de violência é um agente, para que essa mulher se sinta mais confortável. Ela é ouvida em uma sala separada só para que ela relate a violência que ocorreu. Esse relato ele vai ser gravado para que ela não precise ficar repetindo a violência que ela sofreu, que a lei ela trouxe aquele princípio da não revitimização da mulher não estar tendo que a todo momento repetir a violência que ela passou. E a Lei Maria da Penha trouxe também uma integralização entre Judiciário, SUS, Defensoria Pública, Ministério Público, para que o conjunto, a atuação conjunta, possibilite à mulher uma proteção desde o momento da denúncia até que ela seja posta, né, distante do agressor. E essa denúncia pode ser realizada por qualquer pessoa, porque assim, a gente tem um ditado popular, né, que é em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mas eu acho que a gente tem que esquecer um pouco isso e meter a colher, realmente, né?
Então, quem é que pode fazer esse tipo de denúncia? A obrigatoriedade, na verdade, é de toda a sociedade, né? Todos nós temos a obrigatoriedade de realizar uma denúncia quando ou escutamos ou vemos uma mulher sendo vítima de violência doméstica e familiar. Qualquer pessoa pode denunciar, pode entrar em contato através do 90 da Polícia Militar, informar, realizar uma denúncia anônima, porque a gente percebe também um medo de se identificar no ato de realização da denúncia. E muitas vezes por medo ou por achar, em razão desse ditado, que não tem essa obrigatoriedade, as pessoas deixam de denunciar. E aquela mulher fica presa naquele ciclo de violência, muitas vezes ela acha que vai ter que ser assim para o resto da vida, não tem uma rede de apoio, que é muito importante que tenha, e ela fica ali presa e quando alguém denuncia, ela se sente apoiada. A gente até incentiva que quem tenha conhecimento faça a denúncia, porque mesmo que aquela mulher naquele momento não tenha condições dela mesma denunciar, dela mesma sair, mas ela vai sentir que ela não está sozinha, que tem alguém por ela, que tem alguém vendo o que ela está passando. Então a gente incentiva muito isso, que quem tiver conhecimento, denuncie, porque às vezes é só isso que está faltando. A mulher, ela se sente muito solitária. A mulher que vive a violência, ela se sente muito solitária. Então, a gente, enquanto sociedade, realmente tem esse papel de procurar ajudar como a gente puder. E diante desse cenário de que é dever do cidadão, digamos assim, realizar a denúncia, talvez uma dúvida que se tenha bastante de quem está nos assistindo e da grande maioria da sociedade, quais são os tipos de violência, né? Porque às vezes talvez, será que isso se enquadra em uma violência? Então, quais são os tipos de violência contempladas pela lei? A mais comum é a física, né? Aqui que todo mundo conhece. A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. E cada tipo de violência ele traz suas características. A gente sempre busca, principalmente nas nossas palestras, de acordo com o nosso público, trazer exemplos os quais eles possam identificar facilmente. Então, hoje a gente estava conversando sobre a psicológica, e a gente conversou com os alunos sobre os namoradinhos que querem afastar a namorada das amiguinhas, que quer a senha do Instagram, que não quer que ela estude. Então, assim, é importante frisar também que não existe hierarquia entre as violências. A vivência de qualquer uma é motivo suficiente para a denúncia. Então, a violência patrimonial, por exemplo, é muito comum os maridos tomarem de conta dos salários das esposas, reterem seus documentos ou, num ato de fúria, destruírem seu material de trabalho para as mulheres que são autônomas, né? Manicures, enfim. Você quer... Ou muitas vezes até impedem também que a mulher propriamente exerça uma atividade remunerada com aquela... Né, com aquele ditado já muito conhecido, não precisa trabalhar. Né? Na verdade, isso é um modo de controle. Infelizmente, a gente sempre... As pessoas acreditam que não, mas o marido que força a mulher a manter relação sexual contra a sua vontade é violência sexual. Inclusive, era um ponto que eu ia até falar. É violência sexual. O impedimento dessa mulher usar método contraceptivo é violência sexual. O induzimento dela à gravidez ou ao aborto. Então, ela presenciar atos sexuais contra a vontade dela configura a violência sexual. Isso. E assim, às vezes é muito importante, porque, como a doutora falou, a física é a mais conhecida e a mais tratada, eu acho que é a que se consegue perceber com maior facilidade, né? Porque é mais visível, digamos assim, né? Mas existem vários outros tipos de violência que muitas vezes são imperceptíveis, mas que são extremamente degradantes, não é isso? E a gente está passando por esse caso bem famoso agora da Larissa, né, Manuela, que a gente comentou aqui, que talvez essa violência patrimonial não fosse nem tão falada, né? Mas aí de repente vem um caso desse de repercussão nacional para dar um exemplo, né, mais forte e mais fácil para a gente trazer
para a sociedade, né? Como, por exemplo, eu ia falar da questão da violência sexual, porque muitas vezes tem aquela ideia, não, mas é porque são casados, então ela é obrigada, então ela não... Tem que cumprir seu papel de esposa. Infelizmente ainda há essa cultura, infelizmente. Bastante, né? Infelizmente. Vocês acreditam que, desde a implementação da lei, houve uma redução na ocorrência de casos ou não? Porque assim, a gente percebe que, como eu disse, a cada dia a gente percebe que na imprensa se fala mais. Mas será que fala mais pelo fato de ocorrer mais ou porque as denúncias começaram a surgir e a ser mais eficazes? Eu diria que ambas as situações, elas de certo modo coexistem, né? A gente não pode nem visualizar, pelo menos no meu modo de ver, nem visualizar que os casos diminuíram, como, por exemplo, nós tivemos recentemente um período de pandemia, que a gente sabe que foi um agravante nos casos de violência, ou no aumento das violências que já ocorriam dentro de alguns lares, mas, ao mesmo tempo, os índices eles também estão mais altos, porque há também um quantitativo maior de denúncias. As mulheres e a sociedade estão se conscientizando mais da importância da denúncia, que o agressor ele vai ser punido, e, ao mesmo tempo em que agressores são punidos, outros que estavam cometendo agressão podem também se refrear, né? Perceber que há uma punição e diminuindo ou cessar as agressões também. Mas, infelizmente, eu diria que as situações elas coexistem. Ao mesmo tempo que nós temos um aumento, nós temos também um aumento dos casos de violência, nós temos também um aumento das situações, assim, em razão também da conscientização. Não sei se Eu penso da mesma forma. Infelizmente, não é o cenário que a gente gostaria que estivesse. Tantos índices de feminicídio, assim, os índices tão altos de violência doméstica, obviamente, assim, a gente esperava mais, a gente espera mais. Existe toda uma questão de infraestrutura da própria polícia, mas a gente não perde a esperança, a gente não perde a fé de que realmente não é como há 10 anos atrás, não é como há 17 anos atrás, ainda que a gente caminhe a passos lentos, mas a gente segue na esperança de que essa realidade ela vá se disseminando, ela vá sendo modificada. Isso. E a gente chegue realmente a uma época em que as mulheres sejam respeitadas, em que notícias como essas sejam cada vez menos frequentes e nossa esperança. Claro que não é porque o sistema é falho, porque há várias situações que envolvem infraestrutura. Sim. Não é por isso que nós vamos dizer assim, não funciona. Exato. Não adianta denunciar. O sistema é falho, lida com barreiras de infraestrutura, mas os casos que a gente vê, apesar de frequentes, são aqueles casos em que não ocorreram denúncia, né? Não vai ser noticiado diariamente que determinado agressor foi preso, né? Então, assim, apesar das falhas e apesar de caminharmos a passos bastante lentos, mas nos últimos 17 anos a lei ela trouxe a nível nacional políticas públicas que efetivamente, e também toda a transformação do judiciário que efetivamente tem gerado transformações, tem gerado punições, tem coibido atos de violência que muitas vezes estavam para acontecer e no que o agressor sabe que o outro agressor foi punido, ele já, por medo, não realiza os atos de agressão. As mulheres também estão mais conscientes, a sociedade está mais consciente, mas é a passos lentos, apesar das falhas, mas tem funcionado. E assim, aí é uma opinião particular minha, não sei nem se vocês concordam, mas nós que somos operadores do direito, talvez mais até do que quem não atua diariamente, a gente percebe que o direito ele é lento, né? Então a gente precisa dessa atuação diária para que realmente ele tenha uma eficácia, ele precisa evoluir também com o tempo, né? E outro ponto eu acho assim, a questão de hoje a gente consegue ter mais informações e mais dados que antigamente não se conseguia. Então talvez por isso também essa quantidade, né? Então acho que talvez hoje seja mais fácil conseguir calcular e computar isso, né, pela forma dos dados, né, que antigamente, com certeza, tinha
a quantidade era muito grande, só que era difícil também, né, ter essas informações e conseguir mensurar, né? Exatamente. Então, assim, aí eu volto a perguntar, foi uma pergunta que eu fiz com relação aos adolescentes, quando vocês falaram, mas hoje aí eu pergunto agora com relação à sociedade. Vocês acreditam que a conscientização ela tem evoluído e isso faz com que, obviamente, a lei ela consiga ter uma melhor eficácia no futuro também? Sim, com certeza. Apesar de termos ainda certas barreiras, de muitas vezes nos depararmos, né, com perguntas, por que não determinada lei voltada para o homem? Os homens, os adultos perguntam muito também. Mas apesar disso e apesar de existir ainda muito presente aquela cultura de que a mulher deve suportar tudo, de que os atos de violência contra a mulher, muitos têm a visão de que são atos que devem ser normalizados, naturalizados, mas apesar disso, progressivamente têm ocorrido mudanças no modo que a sociedade tem se portado, no modo que as próprias mulheres vítimas de violência também têm se conscientizado e se libertado desse ciclo de violência. E eu busco ver de modo muito positivo esse impacto nas gerações futuras, né? Porque são gerações que já vão crescer, se desenvolver com outra mentalidade, com uma lei que pune, uma lei já existente, diferentemente da nossa geração, né? Que a lei ela é recente. Nossa geração não cresceu nem debatendo a violência doméstica e familiar e nem muito menos tinha uma lei. É tanto que a gente até comentava em uma das reuniões da CMA que durante os nossos anos de escola ninguém vinha debater violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Não era uma temática que alguém pensava em debater, em conscientizar. Então isso já demonstrou uma mudança e que eu espero e vejo que surta efeitos positivos nas gerações vindouras. Assim, é uma coisa, eu sou mais velho que vocês, né, obviamente, e na minha adolescência, minha infância, eu lembro que a gente sabia, né, quais casas o marido batia na mulher e ficava restrito àquilo, né, não se propagava muito. Todo mundo sabia, mas também não. E muitas vezes acontecia o pior, né. Mas, enfim, tem outras campanhas, fora o Agosto Lilás, que são importantes, ou acho que a mais forte mesmo é essa? Nacionalmente, com relação à violência doméstica e familiar, nós temos algumas campanhas, a maior, né, a de maior abrangência é o Agosto Lilás. Nós tivemos também durante a pandemia, que é aquela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que a mulher ela poderia ir até uma farmácia credenciada, constar um X vermelho de batom na mão e aquela farmácia iria contactar a polícia para realizar a denúncia. Os próprios órgãos do judiciário a nível estadual têm campanhas também. O TJRN tem uma campanha, Justiça pela Paz em Casa. Tem esse medidor de medidas protetivas concedidas também. Mas a principal, a nível nacional mesmo, é o Agosto Lilás, que tem essa linha que realiza diversas frentes entre Defensoria, Ministério Público, a Ordem dos Advogados, o SUS também realiza. Né? Então, é uma frente unificada, que essa frente unificada veio justamente em razão da estruturação gerada pela Lei Maria da Penha. Eu acho que é consenso aqui que a educação ela é a base e ela pode contribuir bastante para essa prevenção. Né? Vocês têm observado que existe algo nesse sentido junto às escolas? Porque assim, a gente vê muito, por exemplo, a campanha Agosto Lilás, vocês me falaram que tem uma ação voltada para as escolas. Mas fora isso, existem outras ações voltadas para a educação desses adolescentes, dessas crianças? E com relação à atuação da comissão ou com relação que nós percebemos que as escolas tenham realizado campanhas no mesmo sentido? Com relação às escolas, a gente fora já a comissão, né? Nas escolas a gente não, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que não. Não, que ainda seja um tabu, isso. Porque, querendo ou não, a gente... Quando se fala em violência doméstica contra a mulher, a gente não pode deixar de falar do feminismo. Isso. E existe ainda uma cultura... Até uma história distorcida do que de fato é. Eu lembro que havia um projeto para falar de feminismo na escola e a gente meio que se bloqueou em relação a isso porque nem todo mundo enxerga o movimento como ele realmente é. Isso. Então, assim,
eu acho que existe essa barreira, essa circunstância para não desenvolverem esse tipo de trabalho nas escolas. Infelizmente, nós não, os anos que a gente realiza atuação com o público assim, externo, trabalhos, a gente não lembra de ter visualizado nenhuma atuação ou nenhum projeto que as escolas estivessem já internamente tratando. Olha, no mês de agosto a gente tem tal atividade. Infelizmente, ainda há esse tabu, ainda há esse medo também do modo como é que vai tratar, por ser uma temática também que envolve uma problemática social muito grande. Aliás, eu vou fazer uma correção. Eu não sei se é aqui em Paus Ferros, mas, como eu disse, eu morei muitos anos em Tenente, minha mãe é de lá, minha mãe é professora na rede pública de lá. E os colégios, as escolas públicas, eles realizaram projetos para todos, não nível infantil, mas do fundamental acima, com palestras de psicólogas. Desenvolveram esse trabalho. A escola, não foi as psicólogas bem particulares, pontual, né? Não, foi um projeto das escolas. E, com base nisso, vocês acreditam quais seriam os principais pontos de aprimoramento da lei? Porque, obviamente, é uma lei que ela precisa, como a gente comentou aqui, ela precisa evoluir também, né? Isso. E o que vocês consideram de principais pontos assim que poderia haver de aprimoramento da lei? De mudanças que a lei trouxe que precisariam ser aprimoradas, acho que a principal é com relação à infraestrutura. A lei ela vai trazer que preferencialmente as mulheres têm que ser atendidas por mulheres. Aí a gente esbarra num quantitativo, num efetivo policial eminentemente masculino. A lei ela vai trazer a criação das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Em alguns estados, né, esse número ou é mínimo ou praticamente não tem, ou não tem para atender suficiente a demanda de determinada região. A lei ela vai estabelecer a criação de casas-abrigo para aquelas mulheres que são vítimas de violência, que não têm família, não têm rede de apoio e têm que ir para uma casa para se esconder do agressor. O número de casas-abrigo ainda é muito pequeno, infelizmente também. Então, são aprimoramentos bastante assim, necessários. As campanhas a nível nacional também deveriam ser mais efetivas, não só no mês de agosto, porque a violência, infelizmente, ela é diária, então deveriam ocorrer todo ano, intensificar assim no mês de agosto. E assim, são pontos que a gente vai vendo, quando vai lidando frequentemente com a temática, a gente vai percebendo os pontos que poderiam e deveriam ser mais trabalhados e melhorados, né, doutora? Sim, com certeza. E essa falta de estrutura, será que seria o maior desafio hoje para as vítimas buscarem ajuda? Ou teria outro ponto que dificulte mais? Eu diria que, apesar de existir a falta de infraestrutura, mas eu diria que, assim, na minha análise, o maior desafio ainda é a mulher estar presa, né, naquele ciclo de violência. Porque a violência ela é cíclica. Maria da Penha vai exemplificar bem na biografia dela. Ela escreveu um livro em 94, relatando toda a situação de violência que ela sofreu. O nome do livro é Sobrevivi, Posso Contar. E ela vai relatar assim, de modo muito, muito forte a existência do ciclo de violência. A violência ela ocorre, ela tem um período de aparente melhora, o agressor aparentemente se regenera, volta a realizar atos de violência, se arrepende, um aparente arrependimento, volta a realizar atos de agressão ainda maiores, e a mulher se vê presa sem rede de apoio, sem família, muitas vezes isolada de família, de amigos, algumas sem acesso ao telefone, morando em locais distantes. Então, eu diria que, apesar de termos falhas estruturais da lei, porque o sistema, infelizmente, ele não é perfeito, mas a principal barreira ainda é o fluxo de violência, ainda é a falta de apoio, ainda é a sociedade que diariamente tem que ser conscientizada da importância da denúncia. Então, são esses pontos que eu visualizo que obstam a realização das denúncias. Hoje, a gente percebe que a tecnologia está vinculada a praticamente tudo que a gente faz, né? Aqui, a gente transmitindo esse programa, a gente tem notebook, aparelho celular, né? A própria internet aqui. Vocês acreditam que ainda é utilizado pouca tecnologia dentro desse contexto da violência doméstica? E se
a utilização melhor e mais eficiente da tecnologia poderia facilitar? O que vocês entendem quanto a isso? Sim, com certeza. Primeiro que as redes sociais, elas facilitam muito o conhecimento imediato, né? Às vezes uma notícia para chegar em determinada localidade demoravam vários dias. Então, o próprio Instagram possui diversas páginas que tratam sobre isso, que trazem relatos de mulheres. Então, assim, é como se fosse criada uma comunidade virtual em que você encontra apoio. A internet, se eu não me engano, a comissão estadual, ela tem um projeto para desenvolver o atendimento jurídico e psicológico online. Então, assim, todas essas ferramentas sendo usadas corretamente, sem dúvidas, contribuiriam muito para a própria conscientização, para o próprio acolhimento da mulher vítima de violência. Exatamente. E também para a própria estruturação e a própria troca de informações também entre os órgãos públicos, né? Porque uma vez que os órgãos compartilham de modo efetivo, através ou de um sistema ou através de uma base de dados unificada, as informações, os tipos de violência, o perfil da mulher vítima de violência, isso vai possibilitar também o direcionamento de políticas públicas. Então, como a doutora Raionara bem simplificou, a utilização das tecnologias e das redes bem direcionada, ela gera resultado em diversas frentes, né, com relação ao combate à violência. Na hora que a doutora Raionara estava falando, me veio uma dúvida aqui. A OAB, ela tem, aí eu já digo em prol da advogada mesmo, tem algum tipo de apoio? Porque, assim, como a gente falou, isso não é adstrito apenas a uma determinada categoria ou classe social, enfim. Mas existe na comissão estadual, existe algum tipo de direcionamento para facilitar advogados? Vocês têm conhecimento? Não, que nós tenhamos conhecimento, não. A OAB, ela tem atendimento, né, psicológico, mas um atendimento na clínica da advocacia geral. Para toda a população, quem tiver interesse. Mas se não tiver uma pergunta pertinente, seria um projeto muito interessante de ser implantado. Porque assim, eu digo isso porque me veio à mente aqui, logo, obviamente eu não vou citar nomes, mas eu recém-formado era de conhecimento lá, nós advogados, jovens advogados, de uma colega de profissão que ela sofria violência, principalmente física e psicológica, né? Só que assim, isso na década, no ano de 2004, mais ou menos, 2005, então não existia ainda nem a lei, né? Então todo mundo sabia que aquilo acontecia, mas ela também não se manifestava e os colegas também meio que faziam desentendidos, né? Então, por isso que veio essa dúvida. Será que de repente, mas de repente fica uma dica aí, né? Para algo que possa ser feito para o futuro, né? Como a gente estava falando aqui em aprimoramento, né? E a gente já está chegando ao final, já estamos batendo aqui já 1 hora mais ou menos de programa, e eu vou deixar uma pergunta aqui, e até mais do que uma pergunta, deixar o espaço aberto para um comentário de vocês, quanto às perspectivas de futuro, né, da lei. O que vocês imaginam que possa acontecer nos próximos anos de bom? Eu visualizo que as campanhas, com o passar dos anos, sejam mais efetivas, de conscientização, que isso reestruture a nossa sociedade para entender e internalizar que, de fato, a violência doméstica e familiar contra a mulher não é algo natural, não é algo comum, não é algo que deve acontecer diariamente, que essas campanhas de conscientização aos poucos se estendam também às escolas, porque através da educação, com as gerações futuras, que a gente molda uma sociedade mais empata, uma sociedade mais justa e uma sociedade construída em prol do bem do próximo, e também que a lei consiga aprimorar a falta de infraestrutura, que as políticas também consigam, que as políticas públicas consigam aprimorar, melhorar essa falta de estrutura que nós ainda temos, o efetivo policial feminino, que é mínimo, as delegacias de atendimento à mulher,
que ainda são mínimas a nível nacional, as casas-abrigo que ainda são mínimas, né, que aos poucos, nos próximos anos, nós tenhamos toda essa reestruturação e que também, pouco a pouco, os casos de violência, né, porque a gente sabe que há passos lentos, que venham diminuindo. Exatamente. Perfeito. A gente espera, né? A gente tem esperança de que as coisas estejam melhores para nós, mulheres. Exato. Que a gente não tenha medo de entrar num relacionamento, porque eu me recordo que numa das nossas palestras, uma jovem nos abordou sobre uma série, em que ela dizia que certamente a personagem vivia com um capitão condecorado, um homem, e assim, o agressor, ele não tem o biotipo certo. O agressor geralmente é um pai de família, é um trabalhador, um homem bem-sucedido, que frequenta a igreja. Então, assim, que a gente não tenha medo de quem a gente vai conhecer, que as coisas realmente, além de toda essa questão estrutural, obviamente cultural também, né, que seja todo esse preconceito, toda essa visão ainda, porque os casos de feminicídio, em grande maioria, são porque os parceiros não aceitam o fim, porque os parceiros ainda veem as mulheres como posse, como objeto. Então, que toda essa realidade seja mudada. Muito bem, doutoras. Agradeço bastante a participação. Acho que quem esteve aqui conosco assistindo foi bastante esclarecedor. Eu acho que deu para a gente conseguir a finalidade que a gente buscava no início, né? Tentar falar um pouco, contribuir um pouco para o tema, principalmente nesse mês de agosto. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui, e gostaria de deixar o espaço aberto agora para as suas considerações finais. Em nome da Comissão da Mulher Advogada, a gente agradece o convite para tratarmos dessa temática tão importante, para buscarmos brevemente, né, conscientizar a sociedade. Agradeço também a todos os que estão nos assistindo, que estão atentamente prestando atenção no que foi relatado, e que tenhamos sempre essa visão e essa importância da denúncia, né, da importância de denunciar e de nos unirmos enquanto sociedade para combatermos dia a dia os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu só complemento, doutora Lawane, agradecer realmente o espaço. Eu acredito que a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis para levar conhecimento, para levar informação, para a gente realmente aumentar o nível de conhecimento, o ciclo de conhecimento, para que essa realidade que a gente vive, ela seja realmente modificada. E é isso. É isso. Bom, já aproveitando o ensejo aqui, gostaria de deixar o espaço está aberto para a comissão, certo? Inclusive para as outras comissões, para as demais comissões da OAB. Eu acho que o intuito do programa é justamente esse, é a gente utilizar essas ferramentas de YouTube, de Instagram, para tentar esclarecer um pouco mais, porque eu costumo dizer o seguinte, não é um programa feito por advogados para advogados, mas é um programa feito para toda a sociedade, tanto que o próprio nome Arena Cidadã traduz essa ideia de cidadania, certo? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Agradecer também a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco aqui nos assistindo, agradecer a todos os nossos apoiadores, a OAB Alto Oeste, ao João Alexandre Advocacia, a Deilson Andrade Advogados Associados, Posto Gangorra, Posto Riachão, Dr. John Cavalcante Aguiar, doutora Tassiana Joaçaba e o Tô à Toa Pub e Grill. Agradecer também a toda a equipe aqui da Cactus Produções, ao Cássio, ao Thaleson, que estiveram com a gente aqui, contribuindo com essa transmissão. Agradecer ao Grupo Cidadão 190, a pessoa do Tiago Aragão, que tem tem contribuído bastante com a divulgação dos nossos programas, enviado para todos os links todas as semanas. Agradecer ao Grupo Sertão Link, que é aqui onde estão localizados nossos estúdios. E, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, aperta a notificação, que vai receber, com certeza, todos os episódios que a gente já ainda terão daqui para frente, e os que já se passaram também.
informar que a gente já está no nosso 13º episódio, e quem ainda não assistiu os episódios anteriores, dá uma conferida aí no YouTube, que com certeza vai ter um tema que vai ser do seu interesse, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.